sobre Pedro. Nós estamos no segundo capítulo da primeira epístola de Pedro. E hoje nós vamos continuar falando sobre esta epístola, que é de fundamental importância para o cristianismo, para o cristão, para aquele que se chega diante do Senhor como um salvo, um regenerado. Primeira epístola de Pedro, 1 a Pedro, capítulo 2. Nós lemos no começo, no versículo 1, semana passada nós comentamos até o versículo 6, hoje nós vamos do 7 em diante. Acompanhe comigo a leitura. No primeiro versículo, ele fala da necessidade do cristão, do verdadeiro crente, daquele que nasceu de novo, se despojar, deixar, abandonar as práticas mundanas. Nós citamos algumas aqui, entre as relacionadas a relacionamento pessoal entre a sociedade. Isso aqui se caracteriza verdadeiramente aquele que nasceu de novo. Se você não tem essa prática, realmente nós não nascemos de novo. Mas nós vamos lá para o capítulo, do versículo 7, leiam comigo. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço, rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Só até aí por enquanto. Meus irmãos, nós estamos falando da pedra, do fundamento, do alicerce para a humanidade, para os homens que nasceram neste mundo, que Deus elegeu, que Deus escolheu como eleita e preciosa, preciosíssima aos olhos do Senhor. Qual é? Cristo Jesus. E Pedro aqui começa então a indagar que essa pedra, ela veio a ser o alicerce, a estrutura, o plano para qual todo homem deve viver. E ele fala assim, para vocês, no versículo 7, realmente é preciosidade, mas para os descrentes, aqueles que por acaso são ateus, aqueles que duvidam, e até mesmo para aqueles que creem e tropeçam na palavra, ela será terrível. Ela é terrível. Nós devemos viver sobre isso. Então o apóstolo Pedro começa a dar uma conotação maior nos versículos seguintes, mas eu quero aqui falar sobre este fundamento, sobre outros aspectos, por exemplo, na vida social, nos relacionamentos, na família, no trabalho, na escola, na política, na faculdade, em onde você vai andar, sobre o fundamento, e neste fundamento nós devemos condicionar todas as coisas. Vê que o evangelho é completo, ele te ocupa totalmente o seu passo, o seu falar, o seu pensar, todas as coisas. É sobre este fundamento que nós devemos agir e andar. É esse que são conhecidos o povo eleito, o povo escolhido, o povo separado. Então, algumas partes nós podemos aqui aplicar facilmente para nós. Na Escritura nós achamos este fundamento, essa pedra se expressando. Nós estamos estudando nas quintas-feiras aqui, a doutrina das Escrituras. O que a Escritura ela é, o que ela mostra, como nós devemos viver diante da Escritura. E a grande verdade é que o mundo está um caos, porque desconhece, rejeitam a Escritura, a pedra fundamental. A igreja se tornou um caos porque rejeita a pedra, o fundamento, sobre qual os apóstolos firmaram a igreja. Jesus firmou, os profetas falavam. Por isso que você acha tudo dentro da igreja, menos a pregação do evangelho. Qual se assenta a rocha? Qual é a rocha? O evangelho. Então, conselho para os filhos. Efésios capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedecei aos vossos pais. Para quê? Pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento que te tem como promessa. Por quê? Para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Como os filhos são desobedientes, meu Deus do céu.
Mas como os filhos não obedecem os pais, como os filhos são teimosos, nós aconselhamos, faça, leia, protegendo os filhos, eles rejeitam, eles não querem. Não é verdade? Não é assim que está acontecendo? Mesmo que se o pai fosse um carrasco, presta atenção, a profundidade da escritura. Conhece Jonatas, filho de Saul? Ele obedeceu o pai até a morte, Saul da sua loucura, querendo matar Davi. Ele falou para Davi, eu tenho que obedecer meu pai, mas quando acabar essas coisas, quando passar essa questão, eu vou ser o teu servo, vou te servir, porque você verdadeiramente é o rei. Meu filho, obedeça os vossos pais, honre os vossos pais, para que se prolongue os dias sobre a terra. Olha a cadeia como é que está, cheio de filhos de crente. Tudo lá na igreja, nasceram na igreja. Filho de pastor, filho de pastora, filho de sei lá o quê. Não obedeceu aos nossos pais. Mas também nós podemos encontrar aqui uma resposta aos pais. Versículo 4. Vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quer dizer, os pais também têm uma grande responsabilidade de não abandonar os filhos, não deixar eles ao vento, fazer o que querem, pensar o que querem, agir do jeito que querem, tomarem decisões. Não deixe seus filhos ir de encontro ao pecado, à devassidão. E muitas vezes não atormente os seus filhos, né? Existem duas coisas, legalidade e libertinagem. Não é verdade? Muitas vezes nós ensinamos nossos filhos, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, mas você mesmo é um legalista, você não faz, você não age dessa maneira. Mesma coisa de mandar o filho comer fruta e salada e você não come, só come hambúrguer, só come coisas frituras. Exemplo, ser de exemplo. Criai-os na disciplina do Senhor, disciplina no conhecimento, nos caminhos, no fundamento do Senhor. Hoje, meus irmãos, pai permite que o filho durma com a mulher dentro de casa, com a namorada dentro de casa. Incentivam, vai sair, filha, você está levando preservativo? É um incentivo à imoralidade. E muitas vezes, eu escutei até crente falar já, eu prefiro que namore dentro de casa que lá fora, que aqui eu estou vendo, pode dormir juntos, que eu estou... Então, quer dizer, não tem fundamento. Nós pagamos o preço, a Juliana, a Sabrina, a Giovana, a Rebequinha, o Nicolas, o Diego, todas as crianças, elas devem ser ensinadas agora no caminho que devem andar. E vocês e nós sendo exemplos para essas coisas. Exemplos. Vivo, testemunha vivo disso. Para nós não sofrermos, não vermos nossos filhos perdidos aí. Ele está incorrendo em qual sentido? Qual o perigo? Daqui a pouco morrer. Seus dias serem cortados da face da terra. E ir para o inferno. Mas vamos andar aqui. Então, fundamento sobre isso. Então, através das Escrituras, meus irmãos, através de Cristo, nas Escrituras nós aprendemos a ter resposta para todas as coisas. Em todas as áreas. Que faculdade fazer? Tá, mas qual é o fim dessa faculdade? Eu ganhar dinheiro? Eu ficar rico? Eu ter uma vida boa? É para glorificar a Deus? Vai ser útil para o reino de Deus? Então, em todas as coisas nós devemos tomar cuidado. Esse curso, essa amizade, essa ida naquele lugar, esse acesso na internet, é para quê? É difícil, o caminho é estreito mesmo, a porta é estreita. São poucos que acertam nela. A igreja, meus irmãos, deve estar sobre o fundamento, sobre doutrina, sobre ordens dadas na Escritura, da Escritura, para não ser contada com aqueles, no versículo 8, que tropeçaram, rejeitaram a pedra. Vem cá, essa pedra veio para os judeus, em Isaías, capítulo 26, 28. Essa é a profecia que Isaías deu. Vou colocar uma pedra fundamental, mas vocês vão tropeçar nela. Era para os religiosos, era para nós. É para você que professa Jesus Cristo. Principalmente para nós. E eles rejeitaram, tropeçaram. Então, alguns fundamentos, meus irmãos, rapidamente, que identificam uma igreja. O que é comumente ensinado. O que você ouve rotineiramente e que não pode ser visto como cristianismo, como verdade, como que foi revelado. Por exemplo, o que nós temos hoje? Qual é a falta que você tem hoje no culto, quando você vai na igreja? Culto cristocêntrico.
Quase não ouve sobre Jesus nos cultos. Eu visitei algumas igrejas, né? Misericórdia. Não há evangelho. Não há arrependimento. Não há pecado. Não há luta contra a carne. Não há nada. Ao contrário. Sejam, vivam. Vocês são filhos do rei. Não há Jesus. E patético é o final, o apelo. Quem quer aceitar Jesus? Quem é esse Jesus? Eu perguntei. Quem é? Então não tem cristocentria no culto. Por isso que não há temor, não há reverência, não há ética, não há postura, não há medo, não há choro, não há arrependimento. Há soberba, arrogância. O que nós vemos então? Um culto à personalidade. Israel foi derrotado quantas vezes, meu irmão? Por causa desta soberba, dessa arrogância, de confiar em si mesmo, na própria lei, no que eu faço, no que eu fiz, no que eu dei. Culto à personalidade. De maneira nenhuma nós padeceremos, o Senhor nos guardará. E corriam para o templo era destruído. Corriam para o templo era destruído. Não, meu irmão. Então é culto à personalidade. É obras de Cristo versus obras da lei. Você dá o dízimo, você ora, você vem no culto, você faz. Então você é salvo. As suas obras te salvam. É isso que é ensinado. Obras da lei. Eu faço. Eu dou, eu ajudo. Obras da lei versus obras de Cristo. Quer dizer, a salvação então é feita por meio das obras. Meio que você pode proporcionar. Meus irmãos, é muito bom que seja feito essas coisas. Devemos mesmo fazer essas coisas. Mas isso não condiciona a sua salvação. Por isso que a soberba, a arrogância. Então nós vemos tantas coisas. Romanos capítulo 1, 17, o grito de Paulo ecoou 1500 anos depois no grito de Lutero. O justo viverá pela fé, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. É pela fé que você é resgatado, você é justificado, você é contado. É fé na obra que ele fez, não nas suas obras que você faz. Livro de Gálatas. Paulo escreve, capítulo 6, 14, ele fala assim: longe de me gloriar-me, mas longe de mim esteja em gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Por quê? Gálatas recebeu o evangelho, os judeus receberam o evangelho, se converteram, foram ao cristianismo, mas depressa passaram para um outro cristianismo. Me admira que tão depressa eles abandonaram o evangelho que vos foi pregado. É o que aconteceu. As pessoas abandonam rapidamente a graça que Deus dá. Acham uma coisa muito rasa, porque eu não posso contribuir para a minha salvação, eu não posso fazer nada. Como assim? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu necessito fazer alguma coisa. Então a pessoa quer ser aplaudida, quer se gloriar. Então ele fala: longe de mim esteja me gloriar, a não ser na cruz de Cristo. Meus irmãos, então nós encontramos doutrinas de homens, mas essa doutrina das boas obras, das obras da lei, elas definem claramente o que é uma igreja de Cristo e o que não é uma igreja de Cristo. Não é 99% Jesus fez e 1% você fez. Você não fez nada. A igreja não faz nada. Cristo comprou com o seu precioso sangue. Ele deu todas as coisas a nós. Aí que está a graça. Aí que traz você ao chão em reverência e temor. Ingratidão é de graça. Eu recebi, eu não paguei. Ele é merecido. Aí você vai encontrar o amor, você vai encontrar a dedicação, o patriotismo, a irmandade verdadeira, porque ninguém é melhor que ninguém, todos somos dependentes da graça de Cristo. Mas você é mais santo do que eu, você é mais espiritual do que eu não oro tanto como você. Aí começa aquelas competições. Se identifica uma igreja. Se está sobre o fundamento, se ele está sobre a misericórdia, a graça completa, ou se ele conta com seus méritos para ser justificado. Doutrinas e costumes de homens. Tem rejeitado, tem feito que a igreja se afaste cada dia mais dos caminhos do Senhor.
Então, meus irmãos, é um culto realizado em razão de algo particularmente revelado para você. Campanhas, culto para obter algo, busca pelo ouro, pela popularidade, não é verdade? Quer ficar rico? Vem na igreja aqui. Você é um Deus rico, você serve a um Deus rico. É um culto ao ouro. É uma corrida a conquistar, a receber. De maneira nenhuma você não pode sofrer desse jeito, meu irmão. Que é isso? Deus não quer que ninguém sofra. Então há essa busca desenfreada, né? Por satisfação. Cadê o evangelho? Cadê a rocha? Na verdade, a rocha de escândalo. Isso é uma rocha de escândalo para eles, de ofensa. Está me ofendendo, rapaz. Que é isso? Eu tenho que, sabe, estar por cima da cocada preta. Eu tenho que estar, sabe, bombando, ostentando mesmo. É uma ofensa o cristianismo simples e puro, que te dá o céu, não te dá a terra, que quer te salvar, não quer te perder. É uma ofensa isso. Não. Vou mexer com as nossas leis, você vai acabar com as nossas leis de Moisés, você vai acabar. É isso. Porque a lei, de certa forma, aprisiona você. Você tem que fazer as coisas, meu filho. Se você não fizer, você não vai alcançar nada, você não tem que fazer nada, já foi alcançado. Creia, tenha fé. Você é justificado. Oh graça, oh misericórdia, oh alegria, que Deus bondoso. Esse é um Deus verdadeiro, não é um Deus meia boca, um Deus que talvez vai te dar. Deus já deu, já está certo, se você está sobre o fundamento. Então a obra do Espírito Santo, o fundamento da obra do Espírito Santo, que eu falei ia comentar, qual que é? O Espírito Santo que atua hoje em nós, que está aqui na pessoa de Jesus Cristo, falando, nos convencendo do quê? Qual é o seu ministério? Qual é as ordens que Jesus deu a ele para que ele nos desse, nos ensinasse? Conversei com um amigo, meu irmão, ele é pentecostal também. Aí eu falei, meu irmão, você tem que ensinar a sua igreja sobre o pecado. O povo está em pecado. O povo está pecando, o povo está sendo alimentado por esse mundo. O mundo só tem pecado, jaz no maligno. Você aproveita o domingo para falar com eles sobre o pecado? De jeito nenhum, irmão Silas. O povo sofre demais, domingo é só bênção, é só vitória. Eu falei, misericórdia, meu irmão. Mas isso não é a atuação do Espírito Santo. Olha o texto, João 16, 8, eu leio aqui. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ministério do Espírito Santo é esse para vocês. Te convencer todos os dias do pecado, porque o mundo não crê nele. Da justiça, porque ele foi para o céu e vocês não verão mais. E do juízo que virá sobre a terra. Se cuida, se santifica, se prepara. Nós preferimos enganar. Porque senão a nossa igreja não vai ser popular, né? Não vai encher esses bancos aqui. Não vai ter uns glória de fogo saindo aqui, né? Mas nós queremos dar comumente, né? Olha, você recebeu a cura, glória a Deus, levanta. Meu irmão, olha, a cura maior do que essa para a nossa alma, para a eternidade. Essa é a cura. Jesus falou assim que ele veio dar vida eterna para nós, vida eterna. Vocês querem coisas terrenas. A coisa terrena que Jesus falou que nunca ia faltar, sabe o que é? O pão e a veste. Isso não falta. É isso aí. Agora, se você quiser ganhar um carro, comprar um carro, vai trabalhar, estudar e economizar, meu irmão. Não tem nada a ver com o evangelho isso. É claro que todas as coisas vêm dele, mas se prepare para isso. E às vezes também você não consegue. Porque, olha só, nesse mundo, nesse Brasil hoje, com tanta miséria, tanta desgraça, você vai querer comprar uma BMW de 300 mil reais, um Camaro, para andar aqui na favela? Não bate as coisas. Jesus não tinha de encostar a cabeça. Jesus, para entrar em Jerusalém, pediu um jumentinho, um filho da jumenta emprestado. Amém? Aí no versículo 13, do mesmo João 16, ele fala assim, mas quando vier aquele, Jesus falando, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. O que nos importa saber nessa noite? A verdade. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. De você mesmo, irmão, das suas vontades, dos seus pecados, da nossa malícia, do nosso erro. É isso que nós precisamos. Nós saímos daqui enganados.
Desejosos do mundo, quero o mundo. Por quê? Não ouvi nada, não conheci nada. É o mundo. 14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Ele vula anunciar. O Espírito Santo anunciaria, falaria daquilo que é de Deus. O que é de Deus? O que está na Escritura, o que foi revelado. É o que foi revelado. Nos aprofundar em conhecer a Deus, como Moisés falou. Em conhecer a Deus. Em ouvir o Evangelho, em conhecer o Evangelho. Quer ter um casamento bom? Meninas que estão solteiras, quer ter uma vida, um futuro bom, tranquilo? Conheçam a Deus. Conheçam com quem vocês vão se casar. Se é temente, se é obediente, se ama a Deus acima de todas as coisas, inclusive acima de você. Tem que amar você, tem que amar a Deus. Se ama a Deus, vai te amar. Ele me ama. Ama a Deus? Ele fez tudo para mim, mas ele é crente. Ele se santifica, ele se prepara. O fundamento traria o Espírito Santo traria o fundamento do Evangelho que era. Então, ele faria que nós ouvíssemos o Evangelho para a salvação. E qual é esse Evangelho para a salvação? E de que maneira nós somos salvos? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Que pregação? Do Evangelho. O que é Evangelho? Cristo pendurado no madeiro em favor dos pecadores. Um Deus que morreu para resgatar os perdidos. Isso é loucura. Isso é maldição. Não, como é que... Isso era loucura para os gregos. Isso é loucura para a sociedade, meus irmãos. Isso é loucura até mesmo para você, muitas vezes, porque você não consegue compreender isso. Não é loucura de gritar, de espancar, de... Que evangelho é esse? Deus então pegou a astúcia, a sabedoria dos sábios e reduziu a nada, matando o seu filho no madeiro, levando sobre ele os nossos pecados, nossas enfermidades, nossas dores. Foi Deus que matou o filho dele, não foi você, não foi os romanos. O próprio Deus matou ele por causa dos seus pecados. Esse evangelho é uma ofensa. Isso ofende demais. E graças a Deus que Ele nos fez essas coisas. Então aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Loucura da pregação. E aonde está a verdadeira pregação? Se não no fundamento das Escrituras, do Evangelho, da rocha. Toda a Escritura, todo o Antigo Testamento revela Jesus, mostra Jesus, fala de Jesus. Do fundamento. Ele é o firme fundamento. Então nós temos também fundamentos e doutrinas de homens. Olha só, você deve conhecer essa. Mas você não encontra um versículo bíblico, irmão, falando assim que você tem que ser batizado do Espírito Santo. E o ser batizado do Espírito Santo é falar língua estranha. Me mostra um versículo. Não tem, meu irmão. Se fundamento em cima de acontecimentos de Atos dos Apóstolos. E nem daquela forma, porque daquela forma era língua de outras nações que os irmãos falavam. E a conversão acontecia, porque se falava o Evangelho. O que é ser batizado do Espírito Santo? Jesus falou assim que os apóstolos, eles teriam a ordem, eles continuariam o ministério de Jesus. As doutrinas, principalmente para a igreja, pro Evangelho, nasceria onde? Através dos apóstolos. Primeiro, olha só, Efésios capítulo 1, versículo 13, simples. Em quem também vós estáis, está falando para os crentes, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Ouviu o evangelho, creu, batizado, recebeu o Espírito Santo. Não confunda isso com um dom. Então, quer dizer, o povo fica pelejando para falar uma coisa sem nexo, sem existência, da emoção da carne, para falar que agora sim eu tenho Deus, mas você não tem Deus por causa disso, meu irmão. Primeiro que não é esse tipo de língua que tem que falar. Tem que falar em francês. Fala em francês para mim. Alguém? Fala em hebraico, alguém? Aramaico, no medo, no persa. Era isso que acontecia. Então o fundamento para ser batizado do Espírito Santo é esse.
eu mostrei esse texto, irmão, desculpa, irmão, você está pedindo para o pessoal sempre, aqui o texto, não, esse aqui é outro batismo. Não tem fundamento. O que acontece? Leva pessoas à loucura, ao êxtase, à alucinação. Eles fazem disso, os homens pegam essa doutrina, colocação, para você fazer parte do ministério, daí você tem que ser batizado do Espírito Santo. O que é você falar língua estranha? Tem que falar língua estranha. Fala aí, inventa alguma coisa aí. A pessoa é uma pessoa, como se diz, ela é legítima, ela é uma cristã verdadeira. E ela não vai se dar o luxo de mentir para si mesma. Eu não consigo, pastor. Sai da igreja, vai embora, abandona. Eu não sou escolhido, eu não sou eleito, eu não sou chamado para isso. Não recebo. Algumas que são maldosas inventam alguma coisa e falam, eu fui batizado. Então, meus irmãos, a questão aqui há esse dom? Claro que há esse dom. Existe? Existe. Só que não é nessa proporção, não é desse jeito. Tem uma ordenação para isso. Por exemplo, Coríntios capítulo 12 ou 14, fala assim, quando alguém for falar em língua estranha, que seja 2 ou 3 no máximo. Depois fica calado. Quantos falam língua estranha? 50, 100, 120, onde tiver. Dentro da igreja. Eu quero que vocês profetizem. Profetizar o que? Pregue o evangelho, pregue os fundamentos, fala da palavra. Tudo seja feito para edificação de maneira correta, justa. Os frutos do novo nascido, uma pessoa que está no fundamento, qual que são? Santidade. É a santidade que diferencia quem é e quem não é, quem está sobre o fundamento, quem não está sobre o fundamento, quem está alicerçado, quem não está. Temor, amar a Deus, os frutos lá de Gálatas 5:22, né? Em Efésios também fala, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Esse é o fruto do cristão. Voltando ao texto de Pedro, a pedra eleita e preciosa para a edificação da igreja, sobre qual a igreja está edificada. Em Efésios 2:20 fala assim que esta é a pedra principal, a pedra de esquina, que a igreja é estabelecida. Há tanto absurdo, que não tem nem como colocar aqui. Olha, o neopentecostalismo, eu acho que o inferno fica de boca aberta com isso, que acontece ali. Com as invenções, com as artimanhas, com tanta coisa, para enganar o povo, enganar as nações. É loucura. Agora, razoabilidade. Eles estão perdendo também. Primeiro, consagrando mulheres ao pastorado feminino. Está uma loucura. Não tem base, não tem fundamento, não tem ordenação, não tem exemplo. Nós devemos nos atentar, meus irmãos. Você entende por que está difícil achar uma igreja bíblica por aí? E para manter ela, vocês não imaginam como que é? Eles não querem. Eu não quero isso. É uma ofensa. É como o pastor falou para mim, não, amigo nosso, o povo já sofre demais, chega domingo, eu tenho que te abençoar, vem cá. É assim, vai. Aí fiquei, Deus falou comigo, falou o quê? Falou que eu vou ser abençoado. Aí nada acontece, passa um dia, uma semana, 2 semanas, o pecado continua. Meus irmãos, é muito raso isso, é muito xoxo. Houve essa avaliação pelos homens, né? Dessa rocha, desse fundamento. Os homens avaliaram, primeiro os homens avaliaram que ela é desprezível, ela é rejeitada, ela não vale nada. Por Deus ela é preciosa, eleita. O mundo e as nações rejeitam essa rocha. França está sofrendo por causa de quê? O que vocês acham? O país mais homossexual, mais pedófilo, mais ateu que a França não existe hoje. Rejeitaram. E a reforma protestante veio da França, da Suíça, da Europa. Os grandes escritores veio da França. Apostataram da fé, abandonaram. Amém, Rebeca? Abandonaram essas coisas. Então nós temos que tomar cuidado, meus irmãos. Se engana o homem que acha que simplesmente pode lavar as mãos, sabe? Olha, eu não sei se eu estou certo, se eu estou errado, eu vou lavar minhas mãos, eu quero a Deus. Se engana. Assim foi Pilatos, não foi assim? Eu não tenho culpa nesse sangue. Estou fazendo a minha parte. Eu não sabia que era assim. Quando eu chegar no céu, Deus vai me perdoar. Não vai, meu irmão. Você não entra. Vocês têm que estar vestidos das vestes de Jesus, das características de Jesus, das palavras de Jesus. Então se engana.
Como fez Pilatos, Alexandre o Grande, que blasfemou do evangelho, Félix, que usou de procrastinação. Paulo estava falando do evangelho, falando, chamou ele 2 vezes. Paulo, depois eu quero saber mais, não quero saber agora não. Procrastinação. Amanhã eu melhoro. Não, amanhã eu vou viver o evangelho verdadeiro. Não, depois de amanhã. Procrastinação. Os homens não ficarão impunes. Os homens não deixarão de ser condenados e julgados por simplesmente lavarem as mãos, se acharem bons. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5:10. Para que ser julgado, receber cada um de nós o que nós tivermos feito por meio do corpo. Coisas boas e coisas más. Ações boas, ações más. Escuta, o Espírito Santo está falando com você. Se arrepende. Deixa isso. Se aprume, rapaz. Você é meu. Você está ouvindo o evangelho. Você parece que não está ouvindo nada. E o texto é simples e claro, objetivo. Se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, como fizeram os vossos pais. Você vê como é que começa em nós aqui as coisas? É aqui que Deus está falando, não é lá com eles. Não é com os outros que não querem fundamento, é conosco que queremos. Você podia estar fazendo um pouco mais, conhecendo um pouco mais. Não é, Giovana? Você podia estar orando, Giovana. Você podia estar lendo, Juliana. É prazeroso demais, é maravilhoso. Sobre Jesus, fala assim que grandes homens, reis, quiseram conhecê-lo, não tiveram a oportunidade. Nós temos a oportunidade de conhecer. Nabucodonosor teve um sonho da estátua, daquela estátua que Daniel foi e revelou a ele. Interpretou o sonho. E o sonho era terrível. Era uma coisa que deixou Nabucodonosor abismado. E Daniel vai e interpreta o sonho para ele. Na verdade, meus irmãos, o mundo e as suas potências foram ali desenhados na estátua, né? A glória do mundo que viria após Nabucodonosor e ele começando como sendo o primeiro. Na verdade, ele pode causar medo na gente, sabe? Vocês acham que Deus não sabe que vocês têm medo dessas coisas aí fora? O mundo impressiona. As potências impressionam. As coisas que nos cercam impressionam. Mas interessante é que no versículo 35 do segundo capítulo de Daniel, ele fala assim que nos pés da estátua, que era misturado com ferro e barro, que era lá embaixo, já no final, depois de 400, 500 anos, ele viu uma pedra sendo tirada de uma montanha, não por mão de homens. E essa pedra veio e caiu sobre a estátua, sobre o pé da estátua, e esmiuçou ela. E essa pedra cresceu e encheu toda a terra. Os reinos não suportarão, não suportam agora e não suportarão a vinda do Senhor. Toda a filosofia, todo esse mecanismo de levar multidões ao inferno, de fazer as pessoas temerem, duvidarem de Deus, elas não venceriam. Jesus falou assim que as portas do inferno não prevaleceriam, mas as nações um dia serão julgadas. Um dia as nações se colocarão de joelhos. Essa pedra, esse fundamento, Jesus se sobrepõe sobre todas elas. Aos seus olhos, aos nossos olhos, parece que está tudo perdido, né? Não tem mais fé. Por acaso acharia fé na terra? Quando Jesus voltasse, ele falou. Para nós, nossos olhos, nós somos muito limitados, né? Mas, meus irmãos, a igreja do Senhor é perfeita. A igreja do Senhor é poderosa. Não confunda o que você vê com a igreja, que eu estou falando igreja. Você, eu, pessoas, sacerdotes verdadeiros, são maravilhosos, estão em pé. De maneira nenhuma os eleitos seriam enganados, Mateus 24. Por que não é enganado? Porque vão para a escritura, vão para o fundamento, está errado. Opa, está errado, não está certo. Agora eu quero ler um texto com vocês. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 6. O fundamento, a pedra, Cristo. É nele que nós devemos confiar, é dele que deve-se ter o verdadeiro temor. Ele pode matar o seu corpo e mandar a sua alma para o inferno. Não tema o homem que pode só matar o corpo. Tema a Deus. Tema a Deus.
Vamos lá, 6, do versículo 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, e a lua toda como sangue. As estrelas dos céus caíram pela terra, como a figueira, quando abalada pelo vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Eu acho que um versículo mais assustador que esse, na minha concepção, não existe. O céu se enrolou. Já viu a imensidão do céu? A altura que é isso? Se enrolou como um pergaminho. Então todos os montes e ilhas foram movidos do lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes. Lembra que eu falei dos grandes homens? Nabucodonosor, dos medos, dos persas, dos romanos, dos gregos, dos filósofos, todos os homens, comandantes, ricos e poderosos, todo escravo, toda a pessoa simples, toda a pessoa humilde também, todo livro que se encontram, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem pode suster-se? Não te dá medo não, meu irmão? Não te dá temor não? Não te dá vergonha não? De ficar temendo o mundo, e abandonar essas coisas do mundo aí? É isso, meu irmão. É essa pedra aqui. É esse evangelho, é esse fundamento que um dia julgará todos e tudo. Grandes homens, Bill Gates, Zuckerberg, os Rockefeller, todos, Silvio Santos, todos esses homens que estão endinheirados, não têm onde colocar riqueza, serão julgados. Então nós temos que tomar cuidado, realmente rejeitar essa pedra. É o maior erro de avaliação que um homem pode fazer em toda a sua vida. Se você rejeitar esse fundamento, é o maior erro. Você vai se inculcar nesse texto aqui. Nós estamos lendo lá em Pedro, volta para lá. Você vai tropeçar na palavra, você vai andar como um cego na escuridão, e no dia da sua morte você vai tropeçar nessa pedra, e esse tropeço te levará à condenação. O Senhor Jesus é luz, Ele te dá entendimento, Ele te deixa perfeitamente preparado para todas as coisas nessa vida. Não rejeite as instruções do Senhor, não rejeite, porque nós sofremos tanto porque nós rejeitamos a palavra, deixamos de medir, de fazer cálculos, de orar, de pensar, sofremos. Mas não rejeitemos. Não rejeitemos para não sermos levados à morte eterna. Esse é o fim de todas as coisas. Vamos voltar para o texto de 1 Pedro? Então esse é o fundamento que os homens rejeitaram, abandonaram, mas nós não. Para nós é preciosidade, é maravilhosa. Eu me glorio nela, eu me agarro nela, é nela que eu confio. Pode faltar amigos, pode faltar irmãos, não pode faltar a verdade. Vamos lá no texto, então, versículo 9 ao 10. Ele vai falar assim: amados, 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Olha quem são vocês. Quer dizer, nação santa, raça eleita, é um povo, um conjunto de irmãos, um povo separado, escolhido, regenerado, lavados. Vocês são da igreja do Deus vivo. Vocês são sacerdotes, vocês são atalaias, que são imitadores da santidade de Deus. Quer conhecer um cristão? Ele é santo. Ele tem se apartado do mal, ele tem resistido ao pecado. A questão não é viver sempre, não é ser 100%, nunca errar. A questão é ele tem a prática do pecado, ele ama o pecado, ou ele tem vergonha, ele foge do pecado. A questão é essa.
A questão é exemplo é Jesus. Nós tentamos imitá-lo ao máximo. Sacerdócio real, né? No versículo 9. Por quê? O seu Deus é real. Nós lemos aqui na semana passada. Vocês agora têm acesso verdadeiramente a Deus. A sua intercessão, a sua oração é levada diretamente a Jesus, que santifica a sua oração, os seus pedidos e levam a Deus. Vocês sim são reais. Vocês foram lavados completamente. Vocês não vão morrer se vocês se aproximarem de Jesus, se vocês tiverem pecados. Como aquele sacerdote que morria se tivesse alguma falha nele. Tinha que ser perfeito. Porque senão morria, tinha que fazer intercessão por ele primeiro. Não, vocês são um sacerdócio real. Vocês podem se achegar de verdade. Vocês são ouvidos de verdade. Seus sacrifícios são oferecidos e são recebidos. Mas o ponto que eu quero tocar agora é: vocês são propriedade de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para virtudes daquele. Virtude de quem? Sua? Dele. Você é chamado para falar da virtude dele, do amor dele, dos cuidados dele, da graça dele, do favor dele. É para isso que você nasceu, por isso que a sua vida, por isso que o seu dia a dia, Tânia, tem que mostrar Cristo. Não, isso é diferente demais. Você está na contramão do mundo, sim. Vocês receberão virtude que virá do céu. Lembra de Atos, capítulo 1? Receberão virtude, poder, para serem as minhas testemunhas. Você tem buscado isso? Senhor, me santifica. Me liberta desse mundo para me mostrar as virtudes do seu amor. Nós éramos, meus irmãos, filhos por natureza das trevas. Nós éramos amantes e escravos do pecado. Nós não éramos só escravos do pecado. Eu sou obrigado. Você amava o pecado. Você desejava o pecado. Você tinha prazer no pecado. Você era isso. Efésios capítulo 1, versículo 8. Ele fala assim: virtudes que Deus derramou, quer dizer, riqueza da sua graça que Deus derramou em nós abundantemente em toda sabedoria e prudência. Ele derramou através deste fundamento, desta pedra, da Escritura, virtude, graça, para que vocês andem sobre esse mundo. Derramou prudência, derramou sabedoria. O cristão é sábio, o cristão não entra em qualquer rolo. Porque ele vai orar, ele vai consultar a Deus, ele vai pensar, ele vai analisar. Prudência. Aí 2:1 fala assim: ele vos deu vida, só para contrastar com esse texto de Pedro, estando vós mortos em vossos pecados e delitos, nos quais andavam outrora. Nós andávamos, segundo o curso desse mundo, é o mundo. Por que as pessoas se sentem ofendidas quando você fala assim: olha, homossexualismo é pecado? É uma ofensa a esse fundamento. As pessoas têm o direito de ser felizes. Meu corpo, minhas regras. Não, tem um fundamento e tem regras. Ou você obedece ou você morre. É uma ofensa isso. Meu irmão, desculpa, eu te entendo e tal. Você não está ensinando as escrituras de verdade, não. Quem é você para me julgar? É uma ofensa. Você não está sendo cristão verdadeiro. É uma ofensa quando você quer mostrar o fundamento. Por quê? Anda no curso desse mundo. Eu tenho que ser popular. Eu tenho que ser satisfeito em mim mesmo. Eu tenho que encontrar prazer em viver. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quer dizer, o mundo é um caos, o mundo é maligno. Por quê? Porque o príncipe desse mundo já está reinando, já chegou, já tomou conta. Ele atua agora, segundo as inclinações, entre os quais todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da carne, como já disse, fazendo toda a vontade da carne e de pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aí ele fala: vocês agora são o quê? Convidados a proclamar. Vocês foram tirados dessas trevas, dessa loucura, desse caminho desenfreado ao inferno da humanidade.
Então não há por que vocês reclamar, não há do que nós reclamarmos. Nós somos iluminados, nós somos chamados, nós recebemos virtudes. Uma pessoa fala assim, eu não consigo viver o evangelho verdadeiro. Na verdade, você não vai conseguir mesmo, porque você talvez não nasceu de novo. Isso é para quem nasceu de novo. Por isso há tanta guerra, há tanto bode inconformado na igreja. Eu não consigo vencer, não consigo, porque é bode. Meu irmão, a ovelha vence. Ela é guiada pelo pastor. O pastor pode errar? Pode não. Peraí, nós que erramos sempre. Analisemos se estamos na fé. Vamos lá, no capítulo 2, Pedro, versículo 11. O 10. Vós sim, que antes não eram um povo, mas agora sois povo de Deus, que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Vocês agora podem, porque vocês foram alcançados por essa graça. Agora vocês não eram um povo, vocês não eram chamados para representar Deus. Agora vocês são. Vocês estavam miseravelmente condenados. Agora vocês alcançaram misericórdia. Por isso que vocês conseguem. Mas vamos para o 11. Amados, exorto-vos como peregrinos forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Pedro alerta que devemos nos lembrar do antigo Adão que habita em você. Meus irmãos, eu admoesto, eu rogo a vocês, eu peço a vocês, se policiem. Vocês devem se abster das paixões da carne, do velho Adão. Lembra que nós falamos que agora há uma luta entre nós? Nós somos nova criatura, que o antigo, o velho, o homem está em nós. O que é uma guerra agora? O velho quer se manifestar e o novo deve sobressair e subjugar o velho. Como fazemos isso? Se abstendo das paixões da carne, da vontade da carne, do pecado. Se abstendo disso. Tomar cuidado com os erros, meus irmãos, com as suas práticas, com o que nós andamos fazendo. Por que ele fala isso? Que na verdade, no versículo 12, vamos ler. Mantendo exemplar o vosso procedimento em meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Porque havia alguns escândalos acontecendo, que deveriam deixar, que estavam acontecendo, que levaram muitas pessoas a serem acusadas, apontadas. O procedimento deles estavam sendo causa de escândalo na igreja, entre os irmãos. Por isso que ele fala, meus irmãos, mantenham exemplar o vosso procedimento entre vocês. Por exemplo, olha que maravilha hoje, como é que é fácil pegar os crentes. Facebook, você vê tudo lá. Quem é crente ali? Desculpa, você vê, meu irmão. O que você compartilha, o que você curte, o que você pensa, o que você está postando. Só trevas, só contenda, só ostentação, só prazer. Então isso traz escândalo, isso mostra que as paixões da carne ainda se afloraram, estão vivas em você. Então nós devemos o quê? Abandonar isso, esse procedimento. Misericórdia, pensou no céu? Deus, eu queria orar na terra, mas não tinha tempo. E quando desenrolar lá o cronômetro dele, você passou só 12.282 horas olhando o Facebook. Não tinha tempo mesmo. Não é verdade? Bom, meu irmão, não é pecado ter o Facebook, lógico que não. Mas está te atrapalhando? Está tomando tempo de Deus? O futebol está atrapalhando? O esporte está atrapalhando? O passatempo está atrapalhando? O que acontece? Isso traz escândalo. E também havia algum sentido que algum pecado estava acontecendo, que era conotado como uma pessoa malfeitora, uma pessoa que talvez estava roubando, brigando na rua, fazendo tanta coisa que não pode, né? Escandalizando, adulterando, sei lá. E estava sendo descrito como malfeitor. Isso deveria ser abandonado urgentemente. Para quê? As pessoas que nos observam, que visitam a sua igreja, que estão aqui em sua volta, que estão no dia a dia vendo você, sejam o quê? No dia da visitação, no dia que o Espírito Santo chegar a ela,
Glorifiquem a Deus pelo vosso procedimento, lembrando do vosso procedimento, do vosso tratar, das vossas palavras, de maneira que você tratou a sua esposa, seu marido, seu trabalho, sendo fiel em todas as coisas, para que eles glorifiquem a Deus. Ou seja, o nosso proceder deve levar eles a ter uma via de acesso a Deus mais rápido. Meus irmãos, olha o escândalo da igreja aí. O meu sogro não é crente, né? Ele fala, não, só tem ladrão nessas igrejas. Está certo. Primeiro que eu falo, não é igreja, é prostituta, não é noivo. Você tem que falar. É escândalo, é riqueza. As coisas estão perdendo o prumo de verdade. São doutrinas colocadas, são costumes colocados. O marido, o bispo, seja esposo, seja marido de uma só mulher. Bispo, pastor, o dirigente da congregação, o presbítero, o diácono. Pastor casando 2, 3 vezes. E aqui pregando para vocês. Com que direito eu vou dar conselho para Cíntia? Renato, vocês têm que ficar firmes. Pastor, mas você também não ficou, por que eu vou ficar? Pô, então não bate, sabe? Então, escândalo. Ser crente igual esse aí, não quero não, irmão. Isso aí é mó safado, sem vergonha, ladrão, pilantra. E é. Muitas vezes é mesmo. Então, quer dizer, são o quê? Paredes que são colocadas, né? Não conseguem chegar-se a Deus com o seu procedimento. Fala tudo, mente e fala. E aponta e acusa. Não se reserva, não se resguarda. Então, está aqui, ó. Nosso procedimento na sociedade levam os homens a temer e a conhecer a Deus. Ô, meu irmão, a moralidade é a primeira coisa que é impactada na vida do crente. Você é uma pessoa mais do que moral, você ama a Deus. Os mandamentos do Senhor estão no seu coração agora. Você entende? A não ser que nós façamos aí. Para encher a igreja, adotemos tudo. Não, o importante está aqui. 70% da igreja aqui é divorciada. Vamos lá, glória a Deus, casou de novo. Vamos lá. E eu digo, o divórcio acontecendo depois de estar na igreja. Depois de conhecer o evangelho. Depois de estar para o casal, separando e casando de novo. Então, E as igrejas estão cheias. Sabe por quê? O pastor não pode, não tem autoridade de falar nada. Como é que vai falar, meu irmão? Vamos andar. No 13 e 17, agora, meus irmãos, ele vai falar sobre um alerta que devemos nos submeter às autoridades instituídas por causa do Senhor. Nós devemos nos submeter, sujeitar a instituição humana por causa do Senhor. Quer seja o rei como soberano, quer autoridades que como enviada por eles. Quer dizer, nós devemos obedecer, se submeter a impostos, né? Por exemplo, tanto crente fazendo gato aí, meu irmão, que misericórdia. Gato na luz, gato na água, gato na TV a cabo, gato isso lá o quê, isso lá o quê. E comprando DVD pirata e fazendo tanta coisa. É um crime. Está ofendendo as autoridades que Deus instituiu, você não está submetendo a ela. Jesus falou assim, que dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Você deve se submeter. Não é se colocar como quando um tirano, né, como um governador tirano, que impõe leis ateístas, não é isso. Estou falando assim, quando há uma lei, você deve se submeter a ela. Vamos andando. No versículo 18 ao 25, né, não precisa se aprofundar muito nisso. Nós devemos tratar todos com honra, amai os irmãos. Todos aqui são honrados. A irmã, eu nunca vi a senhora, mas eu te respeito, minha irmã. Eu oro pela sua vida. Não sou melhor que a irmã. O irmão chegou, meu irmão, olha, quem sabe eu queria trocar meu coração pelo seu. É honra. Todos aqui somos dependentes de Deus. Amai uns aos outros. Spurgeon falou assim, que queria trocar o coração dele com qualquer homem da Inglaterra. O maior dos pregadores dos últimos 500 anos. Se sentia o mais miserável pecador. Honrai os outros, honrai o rei, honrai as autoridades com a sua vida, vivendo uma sociedade justa e piamente. Vamos lá. 18. Aí ele fala que os cristãos devem ser fiéis aos seus patrões. Não é verdade? Nós devemos ser fiéis aos patrões, não subornando, não roubando, não subtraindo, não tirando vantagem da empresa, cumprindo seu horário. Quer seja um patrão bom ou mau.
Obedecer o bom é tão fácil, né, irmãos? Quero ver obedecer o mal. Ser justo com o mal. Minha esposa, ela trabalha em casa, né? E ela cumpre o horário de rigorosamente. Você tem que ser, meu irmão, é Deus que está vendo. Sobre que fundamento nós estamos? Sabe, são coisas pequenas. Se nós não vencermos isso, o que nós vamos vencer? O pecado? A luxúria, a inveja? Não vai vencer. Começa por aí, as coisas pequenas. Cumprir o horário, obedecer os nossos patrões, sendo eles servos bons ou não, ou perversos também. Ele também fala que nós devemos sofrer, mesmo que seja injustamente, por motivo da consciência para com Deus. Esse aí é o pior que tem. Sofrer, mesmo que seja injustamente. As pessoas vão te acusar, vão te apontar, vão te entregar. E você ali sofrer, quer dizer, a receber isso. Por consciência, por causa do Senhor, da sua consciência para com Deus, em obediência a Ele. Porque isso é bom para o Senhor. Nós sofremos tanto nesse mundo, tantas injustiças. Mas, nessa geração, nós não vemos homens dessa maneira. Mas, enfim. Então, sofrer injustamente. Vocês lembram daquele caso do pastor Yosef? Lá naquela região do Oriente Médio? Que ele foi condenado à morte por simplesmente confessar a Bíblia, ensinar os filhos dele a Bíblia, num país islâmico. E foi dado para ele 3 vezes a chance dele abandonar a Escritura e receber o Alcorão como verdadeira palavra de Deus. Ele rejeitou. Sofreu injustamente, mas vê se ele reclamou, vê se ele abandonou a fé. Quantos cristãos que morrem, meus irmãos, falam que a história, mais de 50 milhões já foram martirizados. Mais de 50 milhões de crentes. A senhora está sofrendo, está reclamando do quê, meu irmão Urmi? Do que a senhora reclama? A senhora tem uma vida boa. Usando ela como exemplo, não estou falando que ela reclama. Mas não é verdade? Mesmo que seja injustamente, meu irmão, sofra. Tânia, estou falando tão mal de você, eu vou orar por eles. Mas se fizer isso, eu vou orar. Por que nós fazemos assim, meus irmãos? Só o texto. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo, versículo 19, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Versículo 21. Porque isso mesmo, para isso mesmo fosse chamado. Ó, versículo, vamos ler o 21. Porquanto para isto mesmo fosse chamados, porque também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Qual é o nível do seu sofrimento? Do que estás queixando? É dinheiro? É saúde? Suas vontades não são atendidas? A sua viagem não vai sair ano que vem, Giovanni? Essa é a queixa tão rala, né, que a gente vive, né? É uma queixa tão mesquinha, falhas alheias, né? Você reclama, sabe, mas é para isso que vocês foram chamados. Cristo sofreu e deixou como exemplo. Por isso que o Diego vai suportar o sofrimento, Diego, daqui para frente. Deus deu exemplo, meu irmão. Ele foi o primeiro, ele não falou, vai e faça. Ele veio e fez. E mostrou o padrão, que é alto demais, sim, mas é para nós imitarmos. Suportar. 22, 23. O qual não cometeu o pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratava, não fazia ameaças, mas entregava tudo aquele que julga retamente. Não cometeu nenhum pecado. Não revidava insultos. Ei, mas como nós somos pavio curto, hein? Viu o crente pavio curto? Olha, ele é crente, mas não mexe com ele não. Não é crente, meu irmão. Não. Não pode ser. Você entende o que nós temos que deixar aqui? Paulo fala, vocês têm que abandonar essas coisas. Isso era paixão carnal, isso era o império das trevas, do mundo ímpio que você vivia. Você não vive mais isso. Ele, quando ultrajava, não
respondia com ultraje. Ele, quando era ameaçado, ele não ameaçava. Imagine Jesus ameaçando. Não faça ameaça, não vai orar. Não fique, sabe assim, de certa forma, inconscientemente, desejando mal. Não faça isso. Ele deu exemplo porque ele fez por nós, meus irmãos. Versículo 24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas somos sarados. Para nós que estamos mortos para o pecado. Ou seja, o pecado não tem mais domínio sobre vós. Você está entendendo o que ele está querendo falar aqui? Olha só. O pecado, ele não pode mais te condenar. Você está num grau excelente acima dos pecadores. Você não é mais escravo do pecado. O pecado não pode mais te condenar. Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, vocês receberam de Deus a liberdade de não mais viver debaixo da escravidão do pecado. Você pega porque você quer. Você entendeu? Vocês estão libertos do pecado. Ele não tem mais domínio sobre vós. Você não tem mais prazer nisso. Isso é um ponto fora da curva. Isso não é normal na sua vida. Você não é um escravo que ele é detento da bebida, do vício, não. Do ódio, do rancor, não. Da prepotência, não. Vocês não estão mais sob o domínio do pecado, mas antes vocês receberam graça, estão debaixo da graça, da misericórdia, do favor, do amor de Deus, da virtude de Deus, do fundamento de Deus. Então, vem cá. O pecado bateu na sua porta? Não vai entrar não, filho. De jeito nenhum. É tentador, é sedutor, mas não, eu posso resistir. O Espírito Santo está em mim. Acabou a conversa. E vai orar. Você consegue identificar o pecado. Você consegue ver o pecado. Você consegue ver a artimanha do pecado. Por isso ele levou sobre ele os nossos pecados que condenavam, que nos faziam escravos disso. A sua conduta foi levada. Para agora vivermos como servos da justiça. Vivamos agora então para a justiça, para as boas obras, para a glória de Deus. Você foi feito para isso. Abandonou o pecado, foi liberto do pecado para viver para Deus. Para ser servos de justiça. Árvores plantadas como árvores de justiça que dão muitos frutos. Olha que maravilha, que poder a igreja recebeu de Deus e não dá valor. Que ofensa se tornou esse evangelho maravilhoso, mas para nós é preciosa, é eleita, é maravilhosa. Ele é o alicerce para todas as decisões da sua vida, meu jovem, minha jovem, para tudo. Versículo 25, então, servos de justiça. Para terminar, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos converteste ao pastor e ao bispo das vossas almas. Nós estávamos sem pastor. Pensa num pasto com um monte de ovelha, num campo, sem ninguém para direcionar, onde tinha grama, onde tinha lugar verdejante, um lugar que pudesse nos alimentar. Nesse mundo vagando, sem Deus, sem direção, sem salvação, sem eternidade, com pensamentos assim, não existe céu, não existe inferno, não existe diabo. É assim que nós vivíamos. Nós estávamos sem cuidado, sem Deus no mundo, levados em todo o vento de doutrinas das religiões dos homens. Mas não. Por todas as artimanhas de Satanás, meu irmão. Satanás é o príncipe deste mundo, é o arquiteto deste mundo. Alguns anos atrás, nós fizemos um aniversário, nós 4. Nós estávamos vendo o vídeo lá em casa ontem. Minhas 2 filhas, minha esposa e eu. Aí nós colocamos um monte de gospel funk para tocar. E cada música, a gente começamos, tinha que rir para não chorar, meu irmão. O que é, Renato? Eu sei que o irmão cantava assim na letra. Pisa na cabeça do vacilão. Eu fiquei assim, ó. Você vê como é que os homens não têm noção de quem é o príncipe das trevas? Então, nós éramos escravos disso. Levado em todo o vento de doutrina, mas está falando de Deus, está falando contra o diabo, está tudo certo, meu irmão. Isso não é suficiente.
é o fundamento, é a palavra. Então, nós nos aproximamos para Ele, o dono das nossas almas. Ezequiel capítulo 18, se não me engano, fala assim que todas as almas são minhas. A alma do Pai, a alma do Filho é minha. Ele é o autor da nossa vida, da nossa fé. Você tem vida porque Deus deu a vida para você. Você tem fé hoje porque Deus deu a fé para você. Você foi resgatado por esse Deus. Você estava desgarrado. Então você se aproximou, você foi encontrado, foi buscado, nos acolheu, nos resgatou, nos levou a pastos verdejantes. Hoje nós temos alimento para suportar essas tribulações do mundo, porque senão nós estávamos com faca, com armas para vencer esse mundo, com ódio, com rancor, com inveja, com prostituição. Era assim que a gente vivia. Bar, briga, bagunça, casamento já tinha acabado, briga, acabou. É aí que aconteceu, é isso que aconteceu. E falando em casamento hoje, um adendo aqui, meu irmão, acabou, meu irmão, matrimônio acabou. Lembra do tempo da minha mãe? Que os homens rejeitavam as mulheres, né, por causa da sexualidade, aquela bagunça, aquele inferno. Hoje as mulheres estão piores ou iguais ou piores que os homens. Hoje as mulheres expulsam os homens de casa. Você viu já? Acabou, meu filho. Então nós estamos vivendo um tempo terrível. Nos resgatou dessa loucura e nos levou para águas verdadeiras, águas tranquilas, águas que nós nunca mais teremos sede se nós bebermos dela. Beba desse fundamento, se enche desse fundamento, viva feliz a semana inteira, glória a Deus, oh que bom. Ai, a casa caiu, né? Uma hipérbole aqui, uma coisa, glória a Deus, glória a Deus. Só assim, meu irmão. Não é com unção extrema de padre que você vai receber a vitória, não é. Porque é isso que eles dão para ele, né? Receba a vitória. Padre, quando parece que está morrendo, vai lá dar a extrema unção. Não, meu irmão. É com vida, com palavra verdadeira. Suporte. Então, meus irmãos, água que nós nunca mais teremos sede. Ele fala assim que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. No céu, na eternidade. Esse medo, esse choro será enxugado no céu. Mas por enquanto chore aos pés do Senhor, entregue aos pés do Senhor. Sabe, Ele vai enxugar, Ele nos dará uma coroa gloriosa. Ele nos dará de comer da árvore da vida. O que é aquilo? Que árvore é essa? E nós queremos tanta pouca coisa, lixo, esterco do mundo. Se guarde, se preserve. Fique nesses fundamentos. Glória a Deus. Glória ao Cordeiro. Glória a Jesus. Glória a Deus pelos séculos dos séculos. Esse é o cântico que nós entoaremos na eternidade. Se renda a esse fundamento. Se prostre a esse fundamento. Faça o alicerce da sua vida sobre esse fundamento. E o que resta da sua vida sobre esse fundamento. Faça disso. Vamos orar?